Carboidrato não é vilão. Hoje eu tô aqui para fazer vocês perderem o medo do tão temido carboidrato, né? Com a mentalidade de dietas, muitas vezes internalizam aí na cabeça de vocês que o carboidrato é vilão, que o carboidrato engorda, que o carboidrato não é permitido e que vocês têm que tirar o carboidrato da rotina de vocês, não é verdade? Quantas vezes vocês já não começaram alguma dieta nova e ouviram isso de alguém? Para quem não me conhece, eu sou Larissa Valença, sou nutricionista clínica funcional e eu te ensino a deixar de ser escrava de dietas, melhorando a sua saúde e produtividade, somente desinflamando o seu corpo. Vou deixar nosso tema fixado aqui. Me falem aí se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Se vocês estão conseguindo ouvir direitinho. Vou botar nosso tema aqui, carboidrato não é vilão. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como incluir esse carboidrato na rotina de vocês, de forma a ajudar vocês a alcançar os objetivos de vocês. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, ótimo. Obrigada, Thaisa. Então vamos lá, galera. A primeira coisa que a gente precisa falar sobre o carboidrato, que é importantíssima. Carboidrato é um macronutriente. O que é um macronutriente, né? Quando a gente pensa em macronutriente, a gente tem carboidrato, lipídio e proteína. Quem é responsável por gerar energia para o nosso corpo? O carboidrato. Então, se você é aquela mulher que está sofrendo muito com cansaço, falta de energia, indisposição, que é uma queixa que eu ouço direto, eu ouço várias mulheres, né? Na prática é o que eu mais vejo, mulheres reclamando de cansaço, de fadiga, de falta de energia. Se essa é uma queixa sua, você não pode cortar o carboidrato da sua alimentação. Ele é fundamental para te ajudar a ter mais energia, para ter mais disposição. E muitas vezes é isso que vocês ouvem. Corta o carboidrato da alimentação. Aí você que já estava cansada, fica mais cansada ainda. Então esse é o primeiro ponto. Se está sofrendo de falta de energia, falta de disposição, não está rendendo bem no teu dia, vamos hoje aprender a voltar com esse carboidrato na tua rotina. Outra questão importantíssima. Muitas vezes, quando vocês tentam tirar o carboidrato da rotina alimentar de vocês, vocês acabam beliscando mais. Então, aquela pessoa que começa a comer ali uma proteína com uma salada, ela até come proteína com a salada no almoço ou no jantar, mas daqui a pouco ela tá ali beliscando um monte de coisa. Então, essa é a grande questão. Cortar o carboidrato, muitas vezes, te faz beliscar muito mais. E aí você belisca o quê? Um carboidrato, porque você entendeu que você ia cortar o arroz, o feijão, a batata, o macarrão, mas você não cortou os beliscos. E é aí que mora o problema. O que eu quero explicar aqui para vocês em primeiro lugar? Essa é a definição do carboidrato. O carboidrato, ele se divide ali em carboidrato simples, carboidrato complexo. Quem é o carboidrato simples? O carboidrato simples é aquele que vira energia muito rápido. Faz aquele pico no teu açúcar no sangue muito rápido. E quem é ele? Açúcar. Tudo que tem açúcar demais, o açúcar ali na sua menor, né? Na sua função ali original, onde tem açúcar? Refrigerante, suquinho de caixinha, doce, bolo. Tudo isso, muitas vezes, é lotado de quê? Qual é a maior coisa que tem ali? Açúcar. Então, o carboidrato simples é o açúcar. E muitas vezes, quando vocês se enchem de doce, cortam o arroz, o feijão, mas estão se enchendo de doce, se enchendo de refrigerante, o açúcar tá ali. E é o pior açúcar. O açúcar do carboidrato simples. O carboidrato que vai fazer um pico na tua glicemia. O carboidrato que vai te gerar a longo prazo uma resistência à insulina. O carboidrato que a longo prazo vai fazer com que você tenha uma pré-diabetes, que vai fazer com que você ganhe peso. Então, esse é o alerta. É o que a gente fala da frutose. Aí vocês acabam, coitados, confundindo tudo. Ai, fruta tem frutose, então eu não posso comer fruta porque tem frutose. Não, são frutoses diferentes. A frutose de um doce é diferente da frutose da fruta. A matriz alimentar da fruta é completamente diferente. Ali tem fibra, tem vitaminas, tem minerais. Então, o problema tá aqui, nesse carboidrato simples. Entendemos que o carboidrato simples é o açúcar. Vamos falar sobre o carboidrato complexo. E aqui moram quase todos os carboidratos que a gente fala, que a gente está acostumado na nossa rotina. Arroz, batata, macarrão, pão,
todo mundo, inhame, aipim, os vegetais, porque sim, os vegetais também têm carboidrato. Só que vocês começam a desesperar tanto com o carboidrato, com os alimentos que têm carboidrato, que até legume vocês querem cortar, porque, mas esse não tem carboidrato. Eu falo que eu nunca vi ninguém engordar por comer muito legume. Então, quando vocês me perguntam assim, abóbora pode? Eu falo, pode. Pode, porque eu nunca vi ninguém engordar porque estava comendo muita abóbora. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Tá todo mundo aqui, a maioria, nos carboidratos complexos. Só que dentro dos carboidratos complexos, a gente tem divisões que vão ali de acordo com a fibra. Então, exemplo, um pão francês ou um pão integral, ambos são carboidratos complexos. Só que o pão integral tem muito mais fibra. O arroz branco ou o arroz integral, ambos complexos, mas o integral tem mais fibra. E por que a fibra é tão importante? A fibra vai ajudar no funcionamento do teu intestino. Se você é aquela mulher que vive com prisão de ventre, é mais interessante que você consuma o integral porque vai ter mais fibra. Se você é aquela pessoa que tem um colesterol alto, a fibra é importantíssima para o teu colesterol. Se você é aquela pessoa que tem muita fome, a fibra é importantíssima para te dar saciedade. Por que muitas vezes o pão francês você come 2, mas o integral você só come 2 fatias? Porque tem mais fibra no integral, a fibra da saciedade. Por que muitas vezes quando você come um arroz integral você consegue comer menos do que o branco? Porque tem muita fibra, a fibra dá mais saciedade. Então eu sempre preciso entender quem é você. Você precisa entender quem você é. Se você é a pessoa que tem o intestino preso, se você é a pessoa que tem muita fome, para você conseguir fazer esse manejo. Por quê? Porque na prática, muitas vezes o paciente fala assim, Lari, detesto arroz integral, preciso comer ele, vou comer muito mal ele. Não gosto de pão integral, preciso comer ele, não consigo comer o integral, não pode ser o comum? E aí, um ponto importantíssimo que eu quero explicar para vocês. A diferença calórica entre o integral e o comum é muito pequena. Então, muitas vezes, o que eu tento fazer com você? Se você diz pra mim que eu não consigo comer o pão integral de jeito nenhum, vamos usar talvez um pão branco, mas reduzir a quantidade desse pão. Vamos colocar uma proteína dentro para poder lentificar a velocidade com que esse pão francês ou de forma vai virar açúcar. Vamos colocar uma fruta aí para poder ter mais fibra. Então a gente vai conseguindo melhorar a composição da refeição. Muitas vezes a gente tem que pensar no seguinte: o que tem na minha refeição? O que tem no meu prato? Não só no alimento, mas o que tem na refeição. Não adianta pensar só no pão francês. O que tem na minha mesa, no meu prato, no café da manhã? Não adianta pensar só se o arroz é branco ou integral. Qual é a composição de todo esse meu prato, além do arroz? O que tem ali? Então, hoje eu quero explicar para vocês isso um pouquinho por refeição, para a gente pensar em algumas possibilidades para melhorar a qualidade desse carboidrato, mas entendendo que a grande questão não é se esse carboidrato vai ser integral ou branco, é o quanto você consome na sua rotina, o quanto você consome no seu dia. Então, vamos pensar ali, eu como 3 pães ao dia, de manhã, de tarde e de noite. À noite eu não janto, como pão. De tarde eu lancho pão. Café da manhã, pão. Caramba, 3 pães ao dia. O mês tem 30 dias. Você tá comendo aí 90 pães no mês. Então é pão pra caramba. Se eu consigo te dar outras opções para você reduzir o excesso desse pão, a gente sai de 90 pães para 30. Olha a diferença. Então, o que muitas vezes falta para vocês, que eu observo, é a criatividade de entender quem são aqueles alimentos, de entender quais são as opções de carboidratos para conseguir fazer escolhas melhores. Então, isso é algo que a gente precisa pensar. Eu preciso do carboidrato, sim, porque ele é fonte de energia, mas eu preciso entender quais são esses carboidratos, qual é a quantidade deles que eu vou consumir, para que isso não afete o meu objetivo. O carboidrato, ele serve para dar energia, ele serve para o seu emagrecimento, ele serve para o seu ganho de massa. O que diferencia, por exemplo, o carboidrato do paciente que tem o objetivo de emagrecimento ou o carboidrato de quem tem o objetivo de ganho de massa magra? A quantidade. Então é aí que a gente precisa se atentar.
Eu posso comer o meu arroz, você pode comer o seu arroz, mas se o nosso objetivo é diferente, talvez o que vai mudar para nós duas é a quantidade. Eu vou comer mais com o objetivo de hipertrofia e você vai comer menos com o objetivo de emagrecimento. Então a grande questão não é a proibição. A mentalidade das dietas internaliza para vocês a proibição dos alimentos. Não existem alimentos proibidos. E isso é algo que eu explico até para quem é diabético, que é muitas vezes aquela pessoa que está cheia de informação e desesperada sem saber o que comer. Nem para o diabético existem alimentos proibidos. Ele precisa aprender a porcionar esses carboidratos que ele vai consumir, a reduzir, é óbvio, o carboidrato simples que eu falei para vocês, que é o açúcar. Então isso é uma coisa sim que o diabético vai precisar mudar. Mas o carboidrato complexo, o arroz, o macarrão, o aipim, o inhame, ele pode consumir, mas esse prato vai ter que ser muito melhor. Já se isso é uma cultura errada que muitas vezes a gente tem, que comer bem é caro. Isso é uma cultura que muitos de vocês falam, né? Acaba sendo uma objeção que a gente precisa quebrar. Por quê? Quando a gente fala em comer saudável, você não precisa comprar o produto saudável. O produto saudável muitas vezes é caro. Quando você pensa em comer saudável, você não necessariamente precisa comprar um pão integral, que está muito mais caro do que um pão comum. A base da alimentação aqui de casa é banana, é ovo. Então, isso é a nossa base. É frango. Então, muitas vezes a gente fica pegado a produtos caros, mas você vai numa feira, você vai no sacolão, você vai no mercado, você compra legume, legume rende. Então, quantas vezes a gente pede qualquer coisinha ali num iFood, pede uma pizza no fim de semana, pede alguma comida ali, a gente vai gastar muito mais caro. Eu pedi comida esse fim de semana, eu gastei muito mais do que toda a minha feira e sobraria mais, gente. Então, assim, isso é uma cultura errada que a gente tem. E assim, quanto vale o preço da nossa saúde? Essa é outra coisa que eu penso. Eu invisto verdadeiramente na minha saúde, porque é isso, tem muita coisa que a gente compra às vezes e que a gente não tem necessidade, e que investir na saúde é ter mais qualidade de vida, é render melhor no teu trabalho, é produzir mais, e se você produz mais, você também ganha mais. É você adoecer menos, então você gasta muito menos com remédio, que é um custo enorme. Então, isso é algo muito importante da gente desmistificar. Comer saudável não precisa ser caro. Existem vários produtos que são caros, mas tem um monte de coisa. Exemplo, se a gente pensa aí num lanche ou no café da manhã com uma crepioca, você usa uma colher de goma. Compra na feira meio quilo de goma de tapioca, isso é R$6 e dura uma vida. Você compra 100 gramas de chia para poder enriquecer essa crepioca, dura muito. Então, comer saudável não precisa ser caro. Caro é a gente adoecer e pagar o preço dos remédios e pagar o preço de um monte, né, de consulta, de um monte de coisa, é a gente viver sem saúde. Então pensem nisso para vocês não ficarem sempre achando que a alimentação saudável não é para mim porque é caro. É para todo mundo e é a base do que a gente precisa para ter mais saúde, para viver melhor, para adoecer menos, para render melhor. Então isso é fundamental. E aí, o que a gente precisa pensar? Entender um pouco sobre composições. Quando a gente pensa, por exemplo, isso aí, nada. Quando a gente pensa, por exemplo, num aipim e numa tapioca, a tapioca é quem? É goma de tapioca. Ela é quem? Ela é o aipim que foi refinado. Então, se eu comparo um aipim com uma goma de tapioca, quem é mais nutritivo? Quem tem mais fibra? Ambos são carboidratos, ok? Mas quem tem mais fibra? O aipim. Então, o aipim tá na função dele ali, um tubérculo, né? Na função dele como ele veio ao mundo, digamos assim. A tapioca é o aipim refinado. Então é aí que a gente precisa começar a pensar sobre a composição do que a gente vai colocar na nossa mesa. Vocês estão me ouvindo ainda? Só para eu entender aqui, porque o microfone deu uma falhadinha. Me confirma aí se vocês estão me escutando, para eu poder continuar. Ótimo. Então, o que a gente precisa pensar? Quando a gente olha para esse aipim e para essa goma de tapioca, e vocês me perguntam, como o aipim ou como a tapioca, né? Que daqui a pouco eu vou trazer a comparação para o pão com a tapioca. A tapioca, ela tem muito mais
é muito melhor você comer o aipim do que você comer a tapioca se você, por exemplo, tem prisão de ventre. Por quê? Porque o aipim tem fibra que a tapioca não tem. Então essa é uma diferença. Só que o aipim, ele é algo que a gente também tem que tomar cuidado, porque aipim é pesado. Se você pesa 100 gramas de aipim, eu até coloquei aí, né, uma foto no fim de semana de um aipim que eu tava consumindo. Se você pesa 100 gramas de aipim, ali tem nada, é um pedacinho de aipim. Agora, a goma de tapioca, se você faz uma tapioca grande, é a mesma coisa. Você tem ali uma quantidade de calorias muito grande, uma quantidade de carboidrato muito grande e pobre em fibra. Então, pro teu intestino, pra tua saciedade, se a gente fala que fibra é bom pro intestino, que fibra sacia, quem é melhor? O aipim ou a tapioca? O aipim. Ah, Lari, meu objetivo é emagrecimento. Posso então incluir aipim e a beça? Não. É aí que a gente precisa controlar melhor essa quantidade. Então, para deixar isso um pouco mais claro para vocês, eu queria exemplificar um pouco mais por refeições. Vamos tentar trabalhar ao longo de um dia. Exemplo, café da manhã. Se você diz pra mim que no teu café da manhã você consome pão francês. Lari, eu consumo de manhã 2 pães francês. O que eu vou tentar fazer aí? Eu falei pra vocês que a caloria do pão francês é quase a mesma caloria do pão integral, certo? Só que o pão integral, ele te dá mais saciedade porque ele tem mais fibra. Talvez eu vou te dizer, troca esse pão francês pelo integral. Ou, se você não gosta do integral, come o pão francês um só, com uma proteína dentro. Porque eu venho falando isso aqui pra vocês, proteína sacia. Então, quando a gente bota uma proteína dentro de um carboidrato, essa proteína dá mais saciedade para esse carboidrato aqui sem fibra. Então, você vai ter muito mais saciedade comendo um pão francês com ovo do que 2 pães com manteiga, por exemplo. Por quê? Porque entrou a proteína para te dar mais saciedade. Outra vantagem, essa proteína que entrou, ela vai fazer com que você tenha uma absorção desse carboidrato, que tem pouca fibra, lentamente. O carboidrato vira açúcar, isso aí, comer comida de verdade. O carboidrato vira açúcar no sangue. Se eu lentifico a velocidade disso, isso é melhor. Porque quando o carboidrato vira açúcar no nosso sangue, o nosso corpo libera a insulina. A insulina é o hormônio que baixa o açúcar no nosso sangue. E muitas pessoas têm tido o quê? Resistência à insulina. O que significa, Lari, ter resistência à insulina? Deu ali no meu exame, mas eu não faço ideia do que seja. Resistência à insulina significa que você está fazendo uma sobrecarga com esse pâncreas. Você está produzindo muita insulina porque você está fazendo picos na tua glicose, no teu açúcar no sangue. Então, se você começa o dia com 2, 3 fatias de bolo, mas é um bolinho caseiro, mas é um bolinho que tá cheio de açúcar, é um bolinho que tá cheio de farinha de trigo, né? Se você se enche de bolo, acorda de manhã como 3 fatias de bolo, o que vai acontecer com o teu açúcar no sangue? Vai subir muito. O que o teu pâncreas precisa fazer? Liberar muita insulina. Se ao invés de comer de manhã 3 fatias de bolo, você come aí um pão francês com ovo, 2 fatias de pão integral ou 1 fatia de pão integral com a proteína, essa velocidade de absorção desse açúcar no teu sangue sobe mais lentamente. Então, isso é positivo. Não sobrecarregar a produção de insulina é muito positivo para que você não desenvolva uma resistência à insulina ou para que você melhore a sua resistência à insulina. Então, eu preciso fazer com que eu não tenha uma sobrecarga dessa liberação desse hormônio para baixar o açúcar no meu sangue. Lari, uma dúvida muito comum. A resistência à insulina, ela já é um pré-diabetes? Ainda não. Mas ela é um alerta que se você não mudar a tua alimentação, se você não controlar mais esse excesso de carboidrato simples, que eu te falei que é o açúcar do refrigerante, o açúcar do doce, o açúcar do suquinho, isso vai piorar cada vez mais a tua saúde. É esse açúcar que te inflama muito. Então, mulher reclama muitas vezes de quê? Muito. Celulite. O que celulite é? Uma inflamação. Se você hoje consome muito açúcar, muito refrigerante, muito suquinho, reduz isso bastante para você ver se essa celulite não vai melhorar consideravelmente. Porque é o açúcar que você está reduzindo da tua rotina. Então faz muita diferença, muito. E é o corpo que vai desinflamando. E um corpo desinflamado tem mais saúde, tem mais energia, tem mais disposição.
Então, pensando aí nesse café da manhã, vocês já entenderam que não é a caloria, quando a gente compara ali, né, um pão francês com um pão integral, que é o problema. A grande questão é a caloria é parecida, a grande questão é a quantidade de fibra. Agora vamos fazer essa outra composição, que vocês me perguntam muito. Lari, e entre pão e tapioca, o que é melhor? Quando eu falo pra vocês que a tapioca você usa muita goma, se você usa uma frigideira normal, você vai colocar ali, se bobear, 5 colheres de goma de tapioca, se não colocar mais. Por exemplo, pensa na tapioca da feira. É uma tapioca gigante. Essa tapioca tem muito carboidrato, porque você botou muitas colheres de goma. É por isso que a gente fala que a crepioca é melhor do que a tapioca. Porque na crepioca você consegue fazer com 1 colher de goma. Na tapioca você usou 5. Onde tem muito mais carboidrato? Na tapioca do que na crepioca, certo? E o que a crepioca levou no meio dela? Ovo. E o que eu falei pra vocês? Que a proteína sacia, que a proteína lentifica a velocidade de absorção do teu carboidrato. Aí vamos supor que você foi lá e comprou uma tapioca ainda doce, recheada ali com coco, com leite condensado. Olha a quantidade de carboidrato que tinha ali. O que vai acontecer com a sua glicemia, com o seu açúcar no sangue? Vai fazer um pico enorme. É diferente, gente. A frequência conta muito. Tem muita gente que fala pra mim, Lari, eu como a tapioca da feira num domingo. Olha a frequência. É uma vez na semana comendo aquela tapioca grande. Talvez isso não vai afetar o teu objetivo. Agora, se todo dia você tem ali uma resistência à insulina, se seu objetivo é emagrecimento, se todo dia você come uma tapioca enorme, isso pode sim afetar o teu objetivo. Por quê? Porque tá todo dia entrando uma quantidade de carboidrato muito grande nesse café da manhã. Agora, vamos comparar a tapioca com o pão. Vamos comparar com o pão francês mesmo. 3 colheres de goma de tapioca tem a mesma quantidade de carboidrato de um pão. 3 colheres de goma de tapioca, 3 colheres cheias, ali 60 gramas, tem a mesma quantidade de caloria do que um pão. O carboidrato, eu falei carboidrato, né? O carboidrato ele é maior do que a do pão, mas a caloria é quase a mesma. Lari, o que eu faço? Como a tapioca ou como pão? 3 colheres de goma, gente, é uma tapioca desse tamanhozinho. Se você, como eu, sente fome, não vai te saciar uma tapioca desse tamanho. É melhor você comer o pão. E aí, o que você pode fazer? Investir no recheio proteico, oi Auri, nesse carboidrato, seja no pão, seja na tapioca, para conseguir aumentar ali a saciedade, lentificar a velocidade de absorção desse carboidrato. Só que o pão vai te saciar mais. O pão tem menos carboidrato. Então é essa a lógica que vocês precisam pensar. Quem sou eu? Se perguntem isso, quem sou eu? Qual é o meu objetivo? Ah, eu tenho resistência à insulina e eu quero emagrecer. Opa, vamos colocar esse carboidrato, mas esse carboidrato não pode ser numa quantidade tão grande assim. Então eu preciso colocar um pouquinho. Eu vou pôr a crepioca, porque é ovo com menos goma. Eu vou ter o carboidrato, mas numa proporção menor. Agora, Lari, meu objetivo é hipertrofia. Talvez eu vou botar no seu café da manhã um aipim. Eu vou colocar ali uma quantidade de tapioca maior. Entende? Ah, eu me exercito muito, eu tenho dificuldade de ganhar peso. São os mesmos carboidratos em quantidades diferentes. Entendem? Por isso que você entender qual é o seu objetivo é tão importante. Pra gente entender o que precisa ser ajustado. Porque muitas vezes o que vai variar é a quantidade. Outra coisa importante de vocês entenderem, que é um mito aí, né? Banana engorda, banana tem muito carboidrato. Banana tem sim carboidrato. Toda fruta tem carboidrato, só que umas tem mais, outras tem menos. Exemplo, uma banana tem muito mais carboidrato do que o melão, do que a melancia, do que o mamão. E aí, o que a gente tem que pensar? Essa banana tem mais carboidrato, mas é uma fruta, tem fibra, todas as frutas têm os seus benefícios. Então você não vai comer aí, talvez, se você tem resistência à insulina, se seu objetivo é emagrecimento, você não vai comer 2 bananas, banana de manhã, banana de tarde. Varia. Quanto mais variedade, melhor para tua saúde. Então, eu vou comer uma banana aqui, à tarde eu vou colocar ali uma outra fruta. Comecei meu dia com mamão, de tarde eu como uma banana. Então, é diferente. Nada sozinho, primeira coisa que vocês precisam pensar. Nada sozinho, nenhum alimento sozinho engorda.
Nenhum alimento sozinho engorda. Então, quando vocês começam com essas perguntas, banana engorda, arroz engorda, feijão engorda, tudo depende da quantidade, do momento, como que você faz esse consumo. Então, não demonizem a banana. A banana é ótimo pro intestino. Um monte de gente não come banana porque diz que banana... Ai, banana prende. Banana é uma fibra prebiótica. Banana é maravilhoso pra tua saúde. Então, uma receitinha clássica aí que a gente fala de café da manhã também é a panquequinha de banana. Ovo, banana e aveia. Banana é um carboidrato, aveia é um carboidrato e o ovo é proteína. Olha que equilíbrio legal. Proteína da saciedade, proteína segura a velocidade de absorção do teu carboidrato e você está consumindo ali a banana, que é um carboidrato rico em fibra, rico em nutrientes, rico em vitaminas e minerais, e a aveia, que é uma fibra maravilhosa para você que tem o intestino preso, para você que tem aí um colesterol alto. A aveia é maravilhosa, farelo de aveia para o teu colesterol. Então, olha como é mais rico você comer uma panqueca de banana com ovo, banana e aveia do que você comer 2 pães com manteiga. Tá entendendo que é a composição, não é, o problema não é o alimento? Então, sempre pensem nisso. Como que eu posso transformar esse meu prato? Como que eu posso deixar essa minha refeição mais nutritiva? Olhem para a refeição de vocês e pensem sobre ela. Então, quando eu estou fazendo ali um ovo, se eu posso, eu jogo ali uma cúrcuma, se eu posso, eu boto um açafrão. Eu vou tentando sempre tornar as minhas refeições mais nutritivas, em pequenas coisas. É pegar ali, né? Ah, a banana tá com ovo, é panqueca de banana. Ovo, banana e aveia. Vou botar uma canela. Canela é ótima para resistência à insulina. Então, tentem ir pensando sobre isso. Como tornar mais nutritivo. E aí, se a gente pensa, né, o que eu vi aqui, que a Jaci perguntou, o que eu posso colocar no pão além do ovo? Peito de peru? Peito de peru é um embutido. Quanto mais comida de verdade, como a Pri me zoa sempre que eu falo, né? Quanto mais comida de verdade, melhor. Peito de peru é comida de verdade? Não. Blanquê é comida de verdade? Não. Tudo isso são embutidos. Dá pra comer mortadela é comida de verdade? Não. Então, deixe os embutidos para vocês comerem uma vez ou outra, num fim de semana. Não deixa isso na rotina de vocês. Embutido é cheio de sódio, não faz bem para a saúde. Então, a gente pode fazer uma live, hoje é a live dos carboidratos. A gente pode fazer uma live aí só das proteínas, mas no lugar desse ovo, você pode colocar ali, né, uma pastinha de frango, uma pastinha de atum, uma pastinha de sardinha, outros tipos de proteína, um queijo. Então, tem milhões de opções aí de proteínas boas para vocês colocarem nesse café da manhã. Gente, eu e fone, a gente não se dá muito bem, não. É muita tecnologia. Vocês estão me ouvindo ainda? Me confirma aí se vocês estão me ouvindo. Isso aí, pastinha de atum, sardinha. Estão me ouvindo ainda? Estamos, ótimo. Vamos lá. Então, café da manhã é isso. Pensar nesses carboidratos. Então, outra coisa legal que muita gente não tem hábito, que eu acho que é importante pensar também. Vou usar o café da manhã, gente, já para usar o mesmo raciocínio do lanche da tarde, tá? Que são refeições aí parecidas. Outra lógica que eu gosto muito é a da batata doce. Quando a gente fala dos nossos tios, avós, pessoas com um pouco mais de idade, as pessoas tinham essa cultura, né? Da batata doce, do inhame, do aipim no café da manhã. Isso é ótimo também, porque entre um pão e um carboidrato, um cereal, uma raiz, um tubérculo, quem é mais natural? Aipim, batata doce, né? É muito mais natural do que o pão. O pão foi feito, o pão foi criado, é farinha, né? Por mais que seja um pão de mais qualidade, ele levou farinha, muitas vezes leva açúcar, leva fermento. Então, o pão é mais industrializado do que o aipim, do que a batata doce, né? Do que o inhame. Então, pra quem gosta também, é uma super possibilidade de carboidrato para incluir nesse café da manhã ou no lanche da tarde. E aí usar a lógica de associar isso com uma proteína. Eu vou comer um inhame, eu vou comer um aipim, junto com a minha proteína. E isso tem fibra. Quando a gente pensa no inhame, quando a gente pensa no aipim, quando a gente pensa na batata doce, são ricos em fibra. E a fibra pra quê? É boa pro teu intestino, é boa pra tua saciedade. E são alimentos, comida de verdade, menos industrializados. É aí que você vai encontrando opções para além do pão. Se você come pão de manhã, de tarde, de noite, por que você não come o pão de manhã, à tarde você faz uma crepioca, à noite você come ali, né, um omelete, você come ali um outro carboidrato. Olha como já muda completamente. É variedade alimentar no teu dia.
O problema, muitas vezes, é que quando vocês comem só uma coisa, é uma monotonia. O corpo precisa de variedade porque ele precisa de nutriente. E dar muitos nutrientes pro corpo se faz dando variedade para ele. Então, nada é vilão. O pão não é vilão. Mas se você come só pão, você vai ter um prejuízo na sua saúde, sim. Isso a longo prazo vai te gerar uma resistência à insulina, sim. Esse pão, se for francês de manhã, de tarde, de noite, é pouca fibra. Vai prender o teu intestino? Sim. Então, é isso que vocês precisam entender. Nada engorda sozinho. O carboidrato não é vilão. Mas eu posso e devo variar os tipos de carboidratos que eu consumo. Então, ampliem o olhar de vocês para essas refeições. Poxa, o que eu posso... Hoje em dia tem tanta coisa, né? A gente tem tanto acesso a receitinhas. Então, poxa, eu vou tentar variar um pouco mais essa minha alimentação. Eu vou tentar olhar um pouco mais, né? Por que eu posso substituir para não passar o dia todo comendo só a mesma coisa. Então, isso é fundamental para vocês conseguirem ter mais qualidade de vida, comer o carboidrato ali de forma mais variada, em menos quantidade e com mais equilíbrio. Agora, se a gente pensa no teu, por exemplo, almoço e jantar. Deixa eu voltar, antes de falar do almoço e jantar, eu acho que é algo importantíssimo de dizer creme crack, biscoito maisena ou outros biscoitinhos qualquer. Quando a gente pensa em creme crack, quem aí, gente, fala aí pra mim, sem vergonha, quem aí tem muito hábito de consumir creme crack? Quem aí tem o hábito, né, de comer muito biscoito maisena? Uma coisa importantíssima de vocês pensarem olhem para a informação nutricional dos alimentos. Aquela lista que vem atrás te dizendo quanto de caloria tem, quanto de carboidrato tem ali, isso começa a dar um ensinamento para vocês sobre o que vocês estão consumindo. Tá no mercado, pega um pacote de pão, pega um pacote de biscoito, compara os dois, dá uma olhadinha ali, quanto de carboidrato tem o pão, quanto de carboidrato tem o biscoito, quantos biscoitos ele tá me dizendo que tem, quanto de caloria tem os dois, para vocês começarem a ganhar autonomia nesse processo de vocês. Então, biscoito creme crack, 4 unidades de creme crack, muitas vezes tem a mesma caloria que 2 fatias de pão. Quem dá mais saciedade? 2 fatias de pão, ou uma unidade ali, né, do teu pão ali, ou 4 creme cracks. Aí sabe o que você faz? Você tá morrendo de fome, você tá horas sem comer, você pega o pacote de creme crack e você come casadinho. É o que eu mais ouço. Aí eu pego o requeijão, eu passo no creme crack, comeu 8, comeu 10, comeu meio pacote. E aí o que você tá fazendo? Se enchendo de farinha, se enchendo de gordura, porque esses produtos são ricos em gordura. Você olha lá, o óleo vegetal tá no segundo e no terceiro ingrediente. Principalmente se for aquele biscoitinho que é amanteigado, que vocês adoram. Aí quando você vê, o exame piora, é resistência à insulina, é pré-diabetes, é o colesterol que tá alto e a culpa é desse excesso de biscoitos. Por quê? Porque eles não dão saciedade, são ricos em farinha branca e você come um monte pra ficar saciado. Você tá distraído e come meio pacote. Por quê? Porque é só carboidrato. E é o carboidrato que faz aquele pico, que vira açúcar rápido no teu sangue. É o carboidrato que te dá uma energia curta. Daqui a pouco você tá com fome de novo e cansado de novo. Aquelas pessoas que passam o dia todo comendo carboidratos de rápida absorção são as pessoas que estão sempre cansadas, sempre indispostas. Por quê? Porque foi o carboidrato que te deu um pico de energia muito curto. Caiu, deu pico, caiu, deu pico, caiu. Se você come ali meio pacote de biscoito maisena de tarde, 4 horas, 5 horas, pode apostar, você vai estar ali com fome de novo e já, tô cansado, sem energia. Eu não aguento mais atender mulheres que não têm energia, que não têm disposição, que vivem cansadas. Aí sabe o que vocês falam? A culpa é da rotina, trabalho muito, não paro, cuido da casa, cuido de tudo. A culpa não é da rotina. A rotina é exaustiva, mas a culpa é da sua alimentação, que não tá dando conta de tudo que você tá tentando fazer. Vai olhar pro teu exame, que deve estar cheio de deficiência nutricional. Então, quando você corrige as deficiências, quando você corrige a alimentação, muda, tudo muda. A energia muda, as deficiências nutricionais melhoram, a tua saúde transforma. Então comecem a pensar nisso. É um exercício diário. Olhem para cada uma das refeições de vocês e pensem como eu consigo torná-la mais nutritiva. É isso. Se deixar, eu como um pacote inteiro do biscoito da vaquinha. E eu sei que a Pri mora longe do trabalho. Sabe por que come um pacote inteiro do biscoito? Porque o biscoito é prático, passa no mercado, comprou, joga na bolsa. Se vocês não começarem a organizar
a alimentação de vocês, o levar. Quem me conhece sabe que eu levo tudo. Eu vivo com um monte de comida na bolsa. As pessoas que me conhecem até perguntam, Lari, tem alguma coisa aí pra comer? Por quê? Porque eu tô sempre organizando. Até ontem eu trabalhava em Petrópolis e eu levava tudo pra comer ao longo do meu dia. Eu levava o meu café da manhã, eu levava o meu almoço, eu levava o meu lanche da tarde. Então, isso é planejamento. Dá trabalho se planejar? Dá. Exige tempo se planejar? Exige. Mas o corpo responde de forma positiva à saúde e agradece. E aí é o que a Jaci falou, do gastar muito. Quanto é? Várias vezes eu levava para Petrópolis de lanche um sanduíche de frango, um sanduíche de atum. Quanto é 1 quilo de frango? Quanto é um pacote de pão de forma? Faz as contas de quanto é um salgado na rodoviária. Vai ficar muito mais caro se toda semana eu comesse um salgado na rodoviária do que se eu comprasse 1 quilo de frango para fazer 1 quilo de frango desfiado para fazer uma pastinha e um pacote de pão. Então, é essa a lógica que a gente tem do que, é caro. É caro porque se você for na rodoviária lá, o salgado integral era mais caro mesmo do que o comum, né? Quando a gente pensa num podrão, é mais barato comer um podrão do que comer um prato de comida, muitas vezes, né? Dependendo do lugar que você tiver. Mas isso é algo que, se você se organiza, tudo começa a mudar. Você começa a olhar para aquilo ali de outra forma. Eu vivo postando bolo de caneca, ovo, banana e aveia, a mesma receita da panqueca. Compro uma caixa ali com ovo pra caramba, aquilo dura. Compro uma dúzia de banana, aquilo dura. Então é isso que vocês têm que pensar. Como que eu consigo melhorar a qualidade dessa minha alimentação? Como que eu consigo deixá-la mais nutritiva? E como que eu vou fazer, o que eu vou botar no lugar dos meus excessos? Então, se à tarde você lancha o biscoito de vaquinha, é o quê? Falta de planejamento. Eu preciso levar o meu lanche para não comer o biscoito. Em que horário que o industrializado está entrando na rotina de vocês? É aí que eu preciso reduzir esse industrializado. Como que eu vou fazer isso? Colocando mais comida. Então, pensem, saiam daqui hoje com essa ideia. O carboidrato não é vilão, mas o biscoito em excesso que você come todo dia, ele é. Seja o maisena, seja o da vaquinha, seja o recheado, ele é, porque é industrializado. Ele a longo prazo vai gerar sim uma alteração no teu exame. Rapidamente, olhando o que você come, olhando o exame, eu já entendo. O teu problema tá aqui. E aí é isso que você tem que identificar. Onde está o meu problema? Cada um sabe de si, cada um conhece a sua rotina. Na prática, todo mundo lá no fundo sabe o que está afetando a sua saúde. Qual é a dificuldade? Tirar, né? Então, muitos de vocês sabem, meu problema é o biscoito, eu me encho de pão, eu como muita comida. A gente sabe onde está o problema, mas trazer isso para nossa rotina que é a dificuldade. Então, aprendam a entender onde está a minha dificuldade, como que eu vou reduzir ela. E aí é o que eu tô falando para vocês, eu não tô aqui demonizando o biscoito. Eu tô aqui te dizendo que ele não pode entrar na tua rotina todo dia. 2 vezes no mês, até porque eu compartilho a minha rotina sempre com vocês. Vocês sabem que eu sou a pessoa menos restritiva aí do mundo, né? Só que eu tenho uma vida social, eu consumo um monte de coisa, eu gosto da pizza como vocês, com a intolerância à lactose eu quase não como mais, mas eu gosto do hambúrguer, eu gosto de tudo que vocês gostam. Mas eu aprendi a botar isso na minha rotina de uma forma saudável. Eu aprendi que a base da minha alimentação tinha que ser comida e que essas coisas iam entrar em pequenas quantidades. A semana tem 7 dias. Aí 5 dias você come o biscoito, 2 dias você come um monte de besteira, que é o fim de semana. E aí? Cadê a qualidade? Você faz 4 refeições no dia. 2 refeições são boas, que é o café e o almoço. Lanche da tarde você come o biscoito. À noite você faz um lanche pobre em nutrientes. Cadê a qualidade do teu dia? 50%. Porque na prática também essa é outra coisa que eu ouço. Lari, eu começo o meu dia bem. Eu como meu ovinho, eu como fruta no café da manhã. O negócio desanda depois do almoço. Por que está desandando depois do almoço? Porque muitas vezes vocês almoçam no trabalho, almoçam na rua ou levam o almoço. O problema entra no lanche da tarde. Porque vocês falam assim, não vou levar nada não. Depois eu como. Aí você tá na rua cheio de fome, o que te oferecerem você come. O biscoitinho, o bolinho, o lanchinho, o que te derem você come. Ou você volta no caminho e para em algum lugar para comprar mais alguma coisa. Você vê o salgado. Gente, quando a gente tá com fome, tudo cheira, tudo é maravilhoso. Você tem vontade de comer o salgado, você tem vontade de comer a pizza, você tem vontade de comer tudo que você vê pelo caminho. E isso não é porque você é gulosa, não. Isso é porque você tá com fome. Pensa comigo, almoçou meio-dia, vou comer 8 da noite. Caraca, é tempo pra caramba sem comer.
Vai levar um lanche, leva uma fruta. Não comeu pão de manhã, comeu crepioca de manhã, leva um sanduíche. Coloca qualidade nisso aí, coloca qualidade nessas refeições, bota comida no teu dia. Então, o problema de vocês começa muitas vezes no lanche da tarde. O carboidrato besteira entra no lanche da tarde porque vocês não planejam. Eu queria, se vocês pudessem, que vocês escrevessem pra mim onde vocês acham que mora o problema de vocês. Qual é o carboidrato que hoje de vocês está excessivo? É o do biscoito? É o do bolo? É pão demais? Várias vezes ao dia, pão? Onde é que deve estar o problema de vocês? Vocês conseguem identificar isso e me dizer? Onde mora o problema de vocês? A maior dificuldade? Qual é o problema desse carboidrato? O que está sendo esse problema? E aí, enquanto vocês escrevem pra mim, eu quero falar sobre o almoço e o jantar. Vamos pensar pão demais. Vamos pensar em carboidratos para o nosso almoço e nosso jantar. Qual é a base de um prato de comida? Um prato completo. Proteína, frango, peixe, ovo, carne, arroz e feijão, cereais, raízes e tubérculos. Quem são os cereais, raízes e tubérculos? Arroz, macarrão, batata, inhame, aipim, cuscuz, quinoa. Essa é a família do arroz. Batata está nessa família. Muitas vezes eu pergunto, vocês consomem legume? Consumo batata. Arroz e batata estão ali juntinhos. Quantidade de caloria parecida, quantidade de carboidrato parecidas. Então, isso que vocês têm que pensar. A batata, se você comer arroz, aí é o primeiro ponto. Se você comer arroz junto com a batata, e isso for uma grande quantidade, não é demonizando nenhum dos dois, mas pode ser que tenha um excesso aí. Batata com arroz todo dia, arroz com inhame todo dia, arroz com aipim todo dia. Ótimo! Cerveja, a bebida alcoólica, assim como o refrigerante, como os sucos, é um tipo de carboidrato. Muito bom, isso aí. É um tipo de carboidrato mesmo. E aí, o que a gente tem que pensar? Tô vendo aqui, ó. Cerveja, doce, pão francês, bolo, pão, lanche da noite, muito pão, pão demais. E aí, o que a gente precisa pensar? Falamos da proteína, falamos... porque o brigadeiro é leite condensado, açúcar, vai entrar lá no açúcar, no carboidrato simples. E aí, o que a gente tem que pensar? Falamos da proteína, falamos dos cereais, raízes e tubérculos, vamos falar das leguminosas. Quem é a família das leguminosas? É a família do feijão. Feijão. Todos os tipos de feijão vão entrar aqui, tá, gente? Feijão preto, feijão branco, feijão fradinho, grão de bico... Tudo, ervilha, todo mundo entra aqui. Ervilha da sopa de ervilha entra aqui também. Então, lentilha, essa é a família das leguminosas. Família do arroz e a família das leguminosas são dois carboidratos, mas que se complementam. Os aminoácidos que tem em um, não tem no outro. Por isso que a gente diz que o prato do arroz e feijão é um prato tão rico em nutrientes, tão rico em aminoácidos. Além deles, vegetais, que a gente divide vegetal A, vegetal B. Os vegetais B são aqueles que têm um pouco mais de carboidrato. Abóbora, cenoura, chuchu, que todo mundo fala, chuchu só tem água, chuchu, beterraba. Esses vegetais têm um pouco mais de carboidrato. Porém, gente, eu, Larissa, na minha prática clínica, é o que eu falo, eu não vou restringir esse tipo de carboidrato porque eu não atendo ninguém que engordou porque estava comendo muito vegetal. Eu nunca atendi ninguém que estava engordando porque estava comendo muita beterraba, muita abóbora. O problema está em outras coisas. O problema está no bolo em excesso, está na cerveja em excesso, está no pão em excesso. O problema está aí. O problema não está no legume. Então, é fácil a gente querer demonizar quem a gente não liga muito, né? Tira do prato e fica ótimo. Então, expliquei para vocês que a base de um prato tem proteína. Vou resumir por nome, né? Proteína. Um filé de frango com arroz, um feijão... Os legumes, né? Um legume cozido, uma salada, completou o teu prato de comida. Ok. O que vocês fazem? Qual é o primeiro erro de muitas de vocês? Tira o vegetal. O que fica no prato? O frango com o arroz e o feijão. O prato tá aqui. Se você tem 3 coisas ao invés de 5, você tem mais espaço para essas 2 coisas, arroz e feijão. E é isso que vocês fazem. O prato que não tem legume é um prato cheio de arroz e feijão. Arroz e feijão engordam? São vilões? Não. Mas se o teu objetivo é emagrecimento, melhora dos teus exames, pré-diabetes, não vai dar pra você comer um
pratão de arroz e feijão e repetir e comer arroz, batata mais feijão, arroz, aipim mais feijão, uma montanha de macarrão, porque é isso. O carboidrato é tua fonte de energia, mas ele em excesso, ele engorda, ele vai fazer alteração nos teus exames, ele vai gerar pré-diabetes. Então, esse carboidrato tem que ser muito bem porcionado. Se você que está aqui hoje tem o objetivo de emagrecer, sofre de pré-diabetes, sofre de resistência à insulina, legume no prato, entope esse prato de legume e reduz um pouco esse arroz e feijão, sem precisar abrir mão dele. Por quê? Porque você está no teu horário de almoço. Você tem o dia todo pela frente. Sabe o que acontece com quem tira o carboidrato do almoço? Quando vocês tiram o carboidrato do almoço, vocês almoçam meio-dia, 2 horas vocês estão morrendo de fome. Por quê? Porque faltou o carboidrato. Aí, sem se dar conta, 2 horas você tá comendo o biscoitinho que te oferecem no trabalho, você tá pegando ali um pedacinho de bolo com um café da tarde às 3 horas. A comida você tá batendo palma e dizendo, ai, tirei o carboidrato. Tô fazendo a dieta low carb. Mas tá cheio de belisco aí que você não tá nem lembrando. Come hoje, esquece amanhã. Come hoje, esquece no fim do dia. Porque foi tão distraído. O que você come distraído, o que você belisca, você não contabiliza como refeição. Se você for numa feijoada domingo passado e eu te perguntar, você lembra da feijoada. Mas se eu te perguntar daquele quadradinho de chocolate que você comeu 2 dias atrás, talvez você não lembre. Por quê? Porque não era uma refeição. Aquilo contou como um belisco pra você. Você comeu vendo TV, você comeu fazendo outra coisa, você comeu sem prestar atenção. Então vocês estão entendendo que comer é muito mais do que come, não come, faz, não faz. É se conectar, é pensar sobre o que tá fazendo, é olhar pro prato e pensar na composição desse prato. Isso faz toda a diferença na saúde de vocês, na disposição de vocês, no rendimento de vocês. E aí, o que eu tenho que falar aqui pra vocês que é super importante? Família do arroz. Se a batata, o aipim, o inhame estão na família do arroz, tem gente que diz, Lari, não ligo pra arroz. Ok, come a batata. Batata não engorda? Gente, 100 gramas de batata tem menos de 100 calorias. 100 gramas de batata tem menos de 100 calorias. Qualquer besteirinha, o chocolatezinho pequeno que você come, ali de 20 gramas, tem mais do que 100 calorias. As 20 gramas de castanha que você come, diz assim, ai, tô comendo castanha, tem mais do que 100 calorias. Então, isso é fundamental vocês entenderem. 100 gramas de batata é bastante batata. Dá pra comer aí essa batata. Só que você precisa aprender a fazer esse equilíbrio. Eu vou botar então um pouco de batata, um pouco de feijão, a proteína e os legumes. A gente diz que quando o objetivo é emagrecimento, por exemplo, 50% do teu prato deveria ser composto por vegetais. Então pensa comigo, o prato tá aqui. Se 50% é de legume e verdura, os outros 50% você vai dividir entre um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão e a proteína. Fechou. Ah, hoje eu não quero comer o arroz, vou comer a batata. Ai, Lari, amo o macarrão. Ok, talvez no dia do macarrão você não vai ter o feijão. Então já diminuiu um pouquinho o carboidrato desse feijão, botou o macarrão numa quantidade maior. Só que é o que eu sempre falo pra vocês também. Eu como macarrão com legume. Eu não deixo de comer o legume porque eu como macarrão. Sabe o que acontece? Vocês não aprendem a melhorar a composição das refeições. Quando come estrogonofe é o quê? Estrogonofe, arroz, batata palha. Não tem o feijão, mas tem muito arroz e batata palha. E ainda repete. Se você pega, rala uma cenoura, um brócolis, eu como o estrogonofe com qualquer legume. E tem várias vezes que eu como estrogonofe sem batata palha. Por quê? Porque tudo isso é treino, gente. É entender que é possível. Enfiaram na cabeça de vocês que a forma de comer era dessa forma. E aí você nunca tentou diferente. Tem várias pessoas que eu atendo que falam, Lari, aprendi a comer estrogonofe com legumes com você, aprendi a comer macarrão com legume com você. Então é testar a possibilidade. Às vezes a gente só não faz porque a gente não testou. Ou então, se você tem dificuldade de comer junto, come antes. Ah, eu vou comer aqui um prato de salada antes. Quando eu terminar o meu prato de salada, eu como o meu estrogonofe. Por quê? Porque se eu como o prato de salada antes do meu estrogonofe, quando você come o estrogonofe, você não tá mais desesperada de fome. E aí você vai conseguir comer o teu estrogonofe em um prato só. Tá entendendo a diferença da proporção? Ah, eu amo macarrão. Ok, você comeu o macarrão ali,
uma vez na semana. E aí eu como, Lari, uma quantidade maior, porque é uma macarronada em família. Ok. O que não dá é pra você não organizar suas refeições e comer um prato de macarrão 5 vezes na semana. Ou pior, comer um miojo, né? Porque, eu não tenho tempo. Então, a quantidade que a gente come muitas vezes de macarrão é muito maior do que a quantidade que a gente come de arroz e feijão. Pesa isso pra você entender? 100 gramas de arroz, gente, são 5 colheres de sopa de arroz. Isso para algumas pessoas é muito arroz. As pessoas falam, nossa, não aguento, é muito arroz. 5, 6 colheres, dependendo de quanto essa colher estiver cheia. 100 gramas de macarrão é isso aqui. Não é nada. Então, o que vai te dar mais saciedade? Comer arroz ou comer macarrão? Macarrão. Arroz. O arroz vai te dar mais saciedade. Então, prioriza na semana o arroz com feijão e deixa o macarrão para comer com a família no fim de semana, uma vez ou outra. É entender o que dá para reduzir, quais são os excessos que a gente reduz de carboidrato que ajudam a gente no nosso objetivo, sem precisar achar que você vai excluir. Tudo que a gente proíbe, que a gente exclui demais, a gente não reeduca a nossa alimentação. E aí quando a gente vê aquilo, é o famoso proibido é mais gostoso. Se você acha que o macarrão tá proibido, quando come você quer comer loucamente, você vai comer uma montanha e vai repetir aquela montanha. Por quê? Porque eu tô de dieta. Sabe-se lá quando que eu vou poder comer o macarrão de novo. Então aprendam, boa tarde Marcelo, aprendam a romper a mentalidade das dietas para que vocês consigam internalizar o que precisa ser feito para o objetivo de vocês. Qual é o meu objetivo hoje? Eu tô com resistência à insulina, eu tô com pré-diabetes, eu quero emagrecer. Já entendi com a Lari que retirar o carboidrato não é caminho. Já aprendi com a Lari que carboidrato não é vilão. Mas eu posso diminuir nas quantidades. Eu posso, ao invés de comer todo dia o teu feijão, que é um carboidrato ótimo para a saúde, ótimo para quem tem prisão de ventre, toda live eu falo sobre feijão. Ao invés de retirar esse feijão, passa a fazer esse feijão que tá cheio de embutido, com linguiça, com bacon, sem. Deixa a feijoada para uma vez no mês. Não precisa viver sem, mas reduz a frequência. Quando eu comecei a faculdade, era uma coisa que a minha mãe sempre fazia. Feijão com carne dentro. E foi a primeira coisa que eu falei, opa, acabou a carne no feijão. E virou rotina pra casa dela, hoje isso é uma rotina na minha casa. E é temperar bem esse feijão e vai ficar gostoso. Tudo é rotina, tudo é hábito, tudo é ajuste de paladar. O nosso paladar, ele se ajusta, ele se adapta. E tudo em prol do quê? Da tua saúde. Se você hoje quer ter mais saúde, você precisa se permitir construir novos hábitos. Farofa pode, como eu tô dizendo, né? Não tem nada que seja proibido ou que não pode. Mas farofa tem muita caloria. Por que a farofa tem muita caloria? Porque a gente usa muito óleo para fazer farofa. Ou muito óleo, ou muita manteiga. Pega a informação nutricional, por exemplo, de uma farofa pronta. Por mais que ela seja industrializada, é assustador, gente. 1, 2 colheres de farofa pronta tem 100 e poucas calorias. É a mesma caloria de 100 gramas de arroz. Quem sacia mais, o arroz ou a farofa? Então, eu amo farofa. Amo, sou suspeita, porque eu amo farofa. Mas o que eu faço? Eu deixo para consumir em ocasiões especiais. Se você faz um pote de farofa e tem na tua casa, todo dia você vai achar que aquela comida combina com farofa, tá? Então, deixa pro fim de semana, uma refeição especial, diminui um pouquinho, né? Come um pouquinho menos de arroz para botar essa farofa, só que é entender que um não é equivalente ao outro, porque a farofa vai ter muito mais caloria do que o arroz. E o arroz vai te dar muito mais saciedade do que a farofa. Então, quer ver um exemplo que eu sempre dou sobre carboidrato, gente? O churrasco. Famoso churrasco. Aí, Marcelo, ótimo, hoje você já vai voltar a comer feijão, né? Entendendo que, vou falar já pra vocês algumas comparações de caloria, pra vocês terem essa noção, mas entendendo que esse feijão é fundamental aí pra tua saúde, pra tua energia, pra tua disposição, mesmo que você hoje tenha um objetivo de emagrecimento, uma resistência à insulina, um pré-diabetes. Porque o feijão sacia, e quando você come mais feijão, você controla melhor os doces, as besteiras, né? E aí, o que a gente tem que pensar lá no churrasco? Você vai no churrasco, aí o que você faz? Pega a farofa, molho campanha, tudo bem, vegetal ali, mas você pega a farofa, você come o pão de alho, você come a maionese, você come o arroz, você come as sobremesas, e se você beber, você ainda vai beber a tua cerveja.
Olha quanto carboidrato tem aí, gente. Então, se você hoje tem uma vida social muito ativa, você precisa entender que você vai precisar fazer escolhas. Se você vai no churrasco uma vez no mês, ok. Mas se você tem muito churrasco na tua rotina, você vai precisar escolher. Quem eu prefiro? Eu prefiro pão de alho. Não, eu prefiro comer o arroz porque me dá mais saciedade. Então eu vou comer um arrozinho com a proteína. E boto um molhinho à campanha. Boto um vegetalzinho ali, né? Eu adoro levar pra churrasco, tipo berinjela, abobrinha, assar. Eu adoro grelhado, fica muito gostoso, né? Então, assim, como que eu posso tornar isso aqui melhor? Eu sou a pessoa do doce, né? Se é o teu caso, não é o meu. Eu sou a pessoa do doce. Então, eu sei que eu vou estar no churrasco e eu vou comer a sobremesa. Opa, então controla no carboidrato da comida. Então, não bebe a cerveja, porque você vai comer o doce. Vai tentando equilibrar. Tudo começa com pequenos passos. Se você vai numa festa e toma 10 long necks, caraca, se reduzir para 5 é metade. Se você tomava 5, reduz para 2, pô, metade também, ótimo. Leva uma água com gás se gostar, bota um limãozinho, intercala essa bebida que é carboidrato também com uma água, porque aí você tá no ritmo de todo mundo, mas enquanto todo mundo tá bebendo muito, você tá intercalando a bebida com a água. Então, isso é fundamental. Se hoje você tem ali, alguém te disse que você precisava cortar o carboidrato, a gente daqui a pouco já tá aí, né, caminhando pro final, mas a minha informação principal para você hoje é: carboidrato não é vilão. O carboidrato é fundamental para te dar energia. Você precisa do carboidrato. Mas a prioridade é o carboidrato comida. O carboidrato comida do teu almoço, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de batata, um pouquinho de feijão, uma lentilha. E não o carboidrato simples lá do açúcar. Reduz o excesso do doce, reduz o excesso de açúcar. Uma experiência muito bacana que eu tenho, gente, é pessoas que comem pouca quantidade de comida, e muitas mulheres comem muito pouca comida, beliscam mais. Quando a gente aumenta a quantidade de comida no prato, vocês passam a beliscar menos. E belisca menos quem? O doce, a besteira, o biscoito. Então avaliem se a quantidade de comida que vocês comem no almoço não está muito pequena. Esse almoço ele precisaria saciar vocês por pelo menos 3 horas. Almoçou meio-dia, o lanche da tarde tá bom de, sei lá, para 4, 5. Se você almoça meio-dia, 1 hora, 1h30, 2, tá com fome, tem alguma coisa errada no teu almoço. Ou tem pouca fibra, ou tá comendo ali só, tipo, tem muita gente que come, né? Batata e proteína. Caramba, que prato pobre. Vai colocar um pouquinho de feijão nesse prato. Vai colocar bastante legumes nesse prato. Então é entender que se eu coloco ali uma proteína, se eu coloco ali alguém da família do arroz, se eu coloco um pouquinho de feijão e se eu coloco esses legumes, o prato tá completo e tá grande. Sem precisar de uma quantidade de cada um muito grande. Falei pra vocês que 100 gramas de batata tem menos de 100 calorias. 100 gramas de feijão tem 130 calorias, por exemplo. É a caloria de uma barrinha de cereal. 100 gramas de arroz tem 120 calorias mais ou menos. Então a caloria do arroz e do feijão é parecida. Só que 100 gramas de arroz e 100 gramas de feijão é comida pra caramba. Você não precisa necessariamente comer 100 de cada. Bota um pouquinho menos. Bota ali 3 colherzinhas desse arroz, meia conchinha de feijão, bastante legume e proteína. Vai dar saciedade. Então, é entender sobre essas quantidades. Se o teu objetivo é emagrecimento, você pode comer tudo que eu, com o meu objetivo de hipertrofia, como. Mas em quantidades diferentes. Então eu sempre falo isso pra vocês, né? Vejam as fotos dos meus pratos, se inspirem nas opções, mas não nas quantidades. Porque o meu objetivo é hipertrofia e eu como quantidade grande de cada coisa. Então isso é muito importante pra vocês. Pensar sobre as quantidades que vocês consomem. Aonde eu posso diminuir um pouquinho, o que eu preciso incluir que eu não consumia. Isso é fundamental. Pensar sobre quantidade. Agora, por exemplo, vamos supor que você, à noite, não janta. Que teve alguém aqui que falou, né? Lanche da noite, como muito pão. Se você não janta e lancha à noite, o primeiro conselho que eu tenho pra te dar é: já comeu pão de manhã? Já comeu pão de tarde? Não vai comer pão de noite de novo. Procura uma opção de lanche que não tenha de novo ali o pão novamente, porque é mesmo carboidrato.
Então pensa na opção que eu falei, a própria batata doce. Dá pra fazer uma panquequinha, ralar essa batata doce, fazer tipo uma rosti. Dá pra fazer isso com o próprio aipim também, rala cru, vira uma panquequinha. Dá pra comer uma crepioca e colocar pouca goma, né? Dá pra colocar ali, junto com essa crepioca, uma chia, pra conseguir aumentar a quantidade de fibra. Dá pra fazer uma coisa que eu gosto muito, que ajuda quem gosta muito de macarrão, uma salada fria de macarrão. Ao invés de comer 300 gramas de macarrão, você come esse pouquinho. Lembra do pouquinho que eu falei, que são 100 gramas de macarrão? Você pega uma... Eu até comi ontem no almoço, né? Você pega um pouquinho de macarrão, coloca ali um brócolis, uma cenoura ralada, um alhinho poró, um tomatinho cereja, um atunzinho, um franguinho, virou um saladão, que agora vai começar o calorão. Fica maravilhoso e não dá aquela sensação da comida. Pra quem diz que à noite não gosta de comer um pratão de arroz, feijão, comida, que não gosta, não fica legal. Saladão aí fica maravilhoso. Com o macarrão, que as pessoas te disseram que não podia, que engordava. É o mesmo macarrão, só que ao invés de comer 300 gramas, você vai comer 100. A batata, não é a batata comum, cozida ali, que faz você ganhar peso, né? O problema tá onde? Na batata frita industrializada, que é cheia de gordura vegetal, porque ela já é pré-frita, ela tá bem mais calórica do que a batata comum. Então, gosta muito de batata frita? Corta a batata com casca e tudo, faz ela rústicazinha na air fry. Então, gente, tem tanta possibilidade, a gente só precisa ampliar essas opções. A gente só precisa aprender a pensar fora da caixa. O que eu tô comendo ao longo do meu dia? O que é o carboidrato? Onde está o carboidrato? O carboidrato está na goma de tapioca, o carboidrato está no aipim, na batata doce, ele está no arroz, ele está no feijão, ele está nas frutas. Então tudo tem ali um pouco de carboidrato. Mas eu não preciso ficar com medo de nada disso. Eu preciso aprender a porcionar melhor as quantidades, entender quem é melhor para o meu objetivo, que foram as comparações que eu fiz para vocês, né? Entre aipim e tapioca, entre o pão francês e o pão integral, arroz branco, arroz integral. A grande diferença, preciso que vocês saiam daqui também com essa clareza, a grande diferença não é caloria. Só consegue comer o arroz branco, come pouco, bota legumes e bota um pouquinho de feijão. Ótimo, tá cheio de fibra esse prato. Não teve a fibra ali do integral, do teu arroz integral, mas teve a fibra do feijão, teve a fibra dos legumes. Não consegue comer pão de forma integral, come pão de forma comum, come menos quantidade, bota uma frutinha, bota uma proteína. Então tudo é o equilíbrio que vocês trazem para essas refeições de vocês. Então eu espero que todo mundo saia daqui hoje entendendo que carboidrato não engorda sozinho, carboidrato não é vilão. A grande questão são as quantidades que vocês consomem, a composição do prato. Então pensem nessa ideia do carboidrato andar junto com a proteína, porque isso dá mais saciedade. Então eu consigo comer menos excesso de arroz, menos excesso de feijão, se eu tenho uma proteína considerável no meu prato. Eu consigo comer menos pão se eu tenho um recheio proteico. Eu consigo comer ali, né, menos macarrão se eu boto legumes junto com esse macarrão. Então é isso, como tornar esse carboidrato mais nutritivo e não comer ele em excesso, porque ele em excesso pode alterar o meu exame, pode afetar a minha saúde, pode fazer com que eu ganhe peso. Mas ele em quantidade adequada é fundamental para a tua saúde, para a tua disposição, para a sua energia. Não cortem o carboidrato da vida de vocês. Quero ver fotos de pratos. Podem me mandar aqui pelo Instagram foto de prato, contendo aí o carboidrato nas quantidades adequadas, foto de opção, porque é isso, a gente precisa se ajudar a criar essa autonomia. Por isso que eu gosto de postar tanto para vocês fotos de opções de carboidratos que eu como, de composições, para ampliar essas possibilidades para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês saiam daqui sem essa carbofobia chata que se criou, né? Sem medo, entendendo que o problema está no excesso, entendendo que o que vocês precisam hoje fazer para ter mais saúde é reduzir os doces, é reduzir o açúcar, é reduzir o excesso de refrigerante, é reduzir os excessos, não o alimento em si. Muito obrigada pela participação de todos. Foi um prazer ter vocês aqui em mais um almoço comigo. E lembrando para vocês que quinta-feira é o dia da live com convidados, o Descomplica Lari, que é toda quinta-feira às 20 horas. E eu espero vocês para nossa live de quinta-feira.
Um beijão, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.